E agora a gente vai falar sobre uma comissão que foi montada, né? No final do ano passado, uma comissão foi montada em parceria com o Conselho Regional de Arquitetura do Piauí e o Ministério Público do Estado para fiscalizar a situação das pontes. A ponte metálica que liga Teresina a Timon está entre as 12 pontes vistoriadas e os órgãos já possuem um relatório prévio sobre a sua estrutura. Vamos conferir. Diariamente, a movimentação de pedestres, ciclistas e condutores de veículos é bem intensa nas 12 pontes que ficam sobre o rio Poti e Parnaíba, inclusive a ponte metálica que liga a capital Teresina até Timon. A ponte é da década de 20 e toda a estrutura levou quase 17 anos para ser concluída e consumiu 702 toneladas de ferro. Aliás, material mais utilizado na época para a construção de grandes monumentos. No final do ano passado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, o CREA, e o Ministério Público do Estado criaram uma comissão para fiscalizar a situação das pontes, passarelas e viadutos em todo o estado. Medida adotada após a queda de uma ponte que deixou mortos e feridos entre os estados do Maranhão e Tocantins. O fato acendeu um alerta, por isso, a comissão realizou uma vistoria na ponte metálica. O superintendente do CREA explica o que ficou definido após a vistoria e quais as irregularidades encontradas na estrutura. A gente evidenciou que existe algumas estacas, com alto índice de corrosão que possivelmente esteja comprometendo a área da seção de projeto. A gente fez a modelagem com as informações que a gente tinha de projeto, chegou à conclusão que não existe o risco de iminência de cair essa ponte agora, isso a curto prazo, mas a longo sim, se não fizer as manutenções devidas, como o recobrimento novamente das estacas, como o fechamento de algumas aberturas que a gente vê no tabuleiro, existe sim esse risco de ter algum comprometimento à ponte por conta dessa perda de seção dos trilhos. Essa é a principal regularidade, a questão da fundação. A manutenção da fundação, sim, é em caráter de urgência, a gente tem que ser feito ali o recobrimento para garantir a integridade dos elementos estruturais ali. A ponte metálica é uma das principais pontes que ligam o estado do Maranhão e Piauí. Segundo o relatório do CREA, há uma necessidade urgente para a manutenção. Porém, a população não precisa criar pânico e utilizar a ponte normalmente. Pode ser utilizado, como eu disse, existe sim a manutenção. A manutenção ela tem que ser feita para que dê longevidade à estrutura. A estrutura, ela hoje está íntegra, existe um processo corrosivo na fundação, só que esse processo corrosivo ele vai avançar ao longo do tempo se não for feita a manutenção. A partir do momento que for feita essa manutenção, e infelizmente a gente não sabe precisar o tempo, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, porque o processo de corrosão em estrutura metálica ele é como se fosse um câncer. E ele é exponencial, ou seja, a cada tempo que passa, essa corrosão vai aumentando ainda mais rápido e também vai degradando ali aquele material mais rápido ainda. Então a gente não consegue precisar quanto tempo a gente deveria fazer essa manutenção. Olha, a partir de 3 meses tem que interditar a ponte, não vai passar mais ninguém aqui, então a gente não consegue precisar, mas aparentemente, como foi visto no relatório e com as fotos, aí o processo de corrosão está inicial, então existe ali ainda uma seção ainda de projeto, no entanto, se não for resolvida essa patologia, pode se avançar e pode ter o comprometimento da ponte a longo prazo. Não precisa ficar em pânico, por quê? A longo prazo, realmente, se não for feita a manutenção, pode vir realmente a ter problema, mas a curto prazo, não. A curto prazo, a gente evidenciou que existe sim processo de corrosão, mas esse processo de corrosão ainda não comprometeu ainda toda a totalidade das estacas e também ainda não chegou a uma porcentagem que seja preocupante para a estrutura da ponte.